Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos de volta em mais uma live aqui na Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a consciência. Meu nome é Fernando Avance e o tema de hoje, o tema dessa live, nós iremos falar sobre os 7 corpos sutis. Existe uma grande diferença entre os dogmas. Os dogmas estruturados, de uma certa maneira, eles criam um grande pensamento da humanidade e dividem a humanidade pelo meio, e esses dogmas, quer queira ou não, acabam fazendo com que determinados países, determinadas nações tenham um tipo de pensamento, um sistema de crença, e do outro lado, outro tipo de crença, outro tipo de pensamento. E é essa divisão que nós temos hoje entre o Oriente e o Ocidente. O Ocidente, por mais de 2000 anos, assim, logo depois da vinda de Jesus, e lá pelos anos 300, do século IV depois de Cristo, com o Concílio de Nicéia, nós tivemos o quê? A criação do dogma do Ocidente, baseado no criacionismo. Diferentemente das tradições panteístas, que são as religiões primordiais, o xamanismo, e depois poderíamos chamar o hinduísmo, os Vedas, e para concluir, os budistas também trabalharam uma estruturação de um dogma totalmente diferente, só que há muito tempo atrás, há mais de 6.000 anos atrás. Essa estruturação do dogma do Oriente é uma estruturação totalmente diferente do dogma das religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Aí você deve falar assim, mas Fernando, qual é o motivo que nós precisamos compreender? Qual dogma é o melhor? Qual dogma ele faz mais sentido? Eu diria que os dois dogmas, talvez no dia de hoje, podem não estar fazendo mais sentido. No entanto, a reflexão que nós poderíamos fazer é que o dogma do criacionismo, que vem muito das religiões abraâmicas, ao invés de fazer as pessoas a busca pela evolução, de uma certa maneira faz com que os seres se tornem parados, e como existe um Deus externo, Salvador, que criou tudo, acabam as pessoas vivendo, levando a vida aqui nesse planeta sem querer muito a sua evolução, pois para eles a evolução só irá acontecer quando você deixar esta carne, ou seja, morrer, vai ficar um período nas mansões dos mortos, e depois, no finais dos tempos, no juízo final, você será julgado. Se você é judeu, vai ser julgado por Javé. No caso, se você é cristão, será julgado pelo Jesus, que virá dos céus, irá fazer um grande julgamento. E no caso do islamismo, por Alá. Nós aqui na Metacosmo estamos abertos a todo o conhecimento. Portanto, o nosso trabalho é fazer você pensar além da caixa. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como que é o pensamento evolucionista das religiões orientais, para que você possa fazer uma reflexão de qual modelo seria mais importante, seria mais interessante para o seu processo evolutivo. Afinal, para nós aqui na Metacosmo, a meta do universo é a evolução. Nós estamos em um universo onde tudo evolui. E à medida que vai se evoluindo em dimensões, nós vamos cada vez mais criando o nosso propósito existencial. No hinduísmo e também no budismo e no taoísmo, nessas religiões orientais, existem 7 corpos sutis.
E esses 7 corpos sutis, né, de cima para baixo, o primeiro corpo, ou seja, que estaria na 7ª dimensão, é o corpo átmico. O 6º, o búdico. O 5º, o mental superior. O 4º, o mental inferior. O 3º é o corpo astral. O 2º é o duplo etérico. E o 1º é o corpo físico. Perceba que é uma terminologia um pouco diferente daquilo que nós falamos do Código da Consciência, mas o processo evolutivo é o mesmo. O processo evolutivo desses 7 corpos nasce da concepção que para criar esse universo, né, existia uma origem, né, que está metacosmo, ou seja, está além desses 7 corpos, dessas 7 dimensões, e à medida que o cosmo foi criando, essas dimensões eles vão dividindo em fractais até chegar na primeira dimensão, que é o átomo. Quem nós somos? Nós somos, né, o uno que se manifesta nesses 7 corpos sutis. Agora você imagina, a primeira dimensão, que é o corpo físico, ele tem uma manifestação através dos átomos. Os átomos é a menor, né? Para os gregos, a palavra átomo significa um. Seria o menor corpo físico. Mas, quando a gente analisa o átomo, nós iremos perceber que tudo é energia. E essa descoberta aconteceu exatamente por causa de Max Planck e os seus físicos adeptos, que quando eles começaram a estudar a física quântica, eles perceberam que tudo é energia. Existe a teoria, por exemplo, da dupla fenda, que é exatamente isto. Eles fizeram uma reflexão de um átomo e eles perceberam que aquela luz que gerava o átomo foi transmitida por 2 fendas, o que não poderia ser feito se fosse uma partícula. E em cima disso, eles começaram a perceber que o átomo, na verdade, nada mais é que energia. Portanto, quando a gente começa a nossa jornada evolutiva, nós começamos como átomos. Agora imagine só, um pequeno grão de areia, né, que é uma manifestação, ele tem milhões de átomos num pequeno grão de areia. Olha como a nossa origem, ela é pequenina. E à medida que nós vamos evoluindo, e por isso eles acreditam no processo evolutivo, você vai, aos poucos, começa como um átomo, lá na origem, quando você ainda nem tinha uma vida presente, uma vida dinâmica. Você começa então como átomo. O primeiro processo é a sua evolução, que é a junção de átomos. A junção de átomos cria o primeiro reino, que é o reino mineral. E a gente, para os hinduístas, o mineral ele também evolui. No primeiro processo, ele se transforma em alguns elementos químicos, até que ele chega no mais alto grau evolutivo, quando ele passa já pelo mineral ouro, até que ele chega ao ponto de se tornar cristal. Quando os átomos se juntam e formam o cristal, eles estão prontos para o seu grande salto evolutivo, que é o cristal. Ele já começa a manifestar características próprias do reino vegetal. E a junção dos átomos que vai formar um reino vegetal, ele forma o que nós chamamos do segundo corpo, que é o duplo etérico. O duplo etérico, ele é gerado, portanto, da segunda dimensão, que são as células. As células emitem luzes, né, através
do seu núcleo, eles emitem um duplo fóton, e esse fóton gera um corpo etéreo que depois você, ao analisar o seu próprio corpo, tem pessoas que conseguem ver a aura do corpo, exatamente é dessa luz que as células emitem, e isto é o duplo etérico. Se na primeira dimensão, que é a dimensão do reino mineral, do corpo físico, a dimensão ela equivale-se ao princípio hermético do mentalismo, esta segunda dimensão, o duplo etérico, nós podemos comparar ao segundo princípio hermético, que nós chamamos de princípio, né, da comparação, né, da correspondência. Tudo que há embaixo, há no universo. Portanto, a segunda dimensão que gera a vida, que é os reinos vegetais, você começa a observar que a manifestação biológica é tanto aqui na Terra como em todo o cosmos. E isto nos abre um grande campo de estudo, que é a bioastrologia, né? A bioastrologia, né? É a capacidade de nós analisarmos como que a origem biológica do nosso corpo vem desse duplo etérico, que é o segundo corpo que os hinduístas acreditam. Então, o processo evolutivo, você sai do reino mineral, você passa a ter o duplo etérico, que é já o reino vegetal. Todas as flores, todas as árvores, todas as plantas, ela tem esse duplo etérico. E é esse duplo etérico que permite que você inicie a sua vida biológica. À medida que você vai aumentando a junção, primeiro você junta os átomos. Quando você já está no duplo etéreo, começa o processo evolutivo da junção das células. E as plantas, elas também têm o seu processo evolutivo. Tanto é assim que ela inicia a sua evolução como graminha, né, como pequenas plantas, e à medida que ela vai evoluindo, até que ela se torne uma grande árvore frondosa. E aí ela está iniciando a sua preparação para o seu terceiro passo evolutivo, que é exatamente quando ela adquire o seu corpo astral. Veja que interessante, a junção das células cada vez cria corpos maiores, né? E quando se insere o corpo astral, inicia-se um processo de movimentação. A planta não precisa mais das suas raízes, e esta evolução começa a gerar as primeiras manifestações do animal inferior, que começa lá, né, com as bactérias, depois com os vírus, e aí ela vai evoluindo, de repente essa evolução vai para os insetos, dos insetos ela vai se tornando cada vez um animal mais potente, poderoso. Primeiro ele passa a ser um animal selvagem, aí ele passa a ser um animal que sacrifica-se, né, sendo alimento para as outras espécies, até atingir o que nós chamamos os animais domésticos, que já têm um corpo astral muito mais desenvolvido, capaz de daqui a bilhões de anos terem uma evolução, né, como aconteceu no caso do planeta Terra, com o Homo erectus, que era um primata, até que ele adquire o chamado corpo mental inferior. E aí nós já estamos, né, para o hinduísmo, entrando na quarta dimensão, que para o princípio hermético é o princípio, né, da polaridade. O princípio da polaridade é quando você começa a fazer a sua integração entre o mundo físico e o mundo espiritual. Portanto, o quarto corpo, que é o corpo astral, corresponde à quarta dimensão. O terceiro, né, que nós acabamos de estudar, é o princípio hermético da
vibração, porque os animais ele tem como principal característica, né, o corpo astral é quem gera a vibração do seu corpo. Por isso que é muito importante você compreender que a sua alma é quem cria a vibração do seu corpo. É ele que dá a vida tanto para o animal inferior como também para o animal superior. Nós temos um corpo astral e é essa vibração que faz com que a nossa manifestação seja uma manifestação bela, grande e boa, ou feia, pequena e má. Portanto, o que nós manifestamos na nossa vida é fruto da nossa vibração. A quarta dimensão, que é já o corpo mental inferior, ele tem como principal característica a polaridade. É lá que nascem os pensamentos do nosso mundo físico, da nossa realidade, do nosso processo holográfico. É a mente inferior a responsável pelos nossos pensamentos e pela nossa imaginação. Portanto, é lá que nasce o nosso processo criativo. E aí, um próximo passo evolutivo é quando nós atingimos o corpo mental superior. Qual que é a diferença do mental superior para o mental inferior? No mental superior, você atinge o princípio hermético, que é o princípio do ritmo. É você que passa a determinar o ritmo da sua vida. Diferentemente dos corpos anteriores, as coisas vão acontecendo na sua vida, mas a maioria das coisas acontece de forma que você não tem consciência. Quando você consegue evoluir para o seu corpo mental superior, é você que começa a passar ritmo, começa a dar ordens para a sua vida. E aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, acontece imediatamente. É o que nós chamamos de reino de toda potencialidade. E é o primeiro aspecto do seu corpo espiritual. Para o hinduísmo, o corpo mental superior é o que nós poderíamos chamar de mundo das causas, o mundo das ideias, o reino de toda potencialidade ou de todas as possibilidades. E aí, a próximo salto evolutivo para o hinduísmo é exatamente a ida para o que nós chamamos de corpo búdico. Quando você atinge o corpo búdico, você já está no que nós chamamos de sexta dimensão, que é exatamente o processo evolutivo quando você atinge a superessência, aquilo que você considera como mais puro. E aí é nessa superessência que todas as suas manifestações são belas, grandes e boas. Na verdade, você já está se tornando um ser divino. É quando você realiza aquilo que o Mestre Jesus dizia: vós sois deuses. Você se torna um Deus verdadeiro. Até que você chega ao sétimo corpo, lembrando que a sexta dimensão, esse sexto corpo, que é o corpo búdico, é também considerado o princípio hermético da causa e efeito. E aí você atinge finalmente de volta a sétima dimensão, que é o seu corpo átmico. O corpo átmico é aonde você se junta à fonte criativa. E é por isso que nós falamos que o uno é igual ao todo. Nesse momento, você se torna um verdadeiro Deus. Como o próprio Sócrates, que também tinha parte da sua filosofia de origem do Oriente, porque os budistas, os monges budistas, naquela época, eles levavam muito conhecimento para o Egito e esse conhecimento depois atingiu a Grécia. O próprio Sócrates, na entrada do templo de Delfos, ele reparou uma frase que foi a base de toda a sua filosofia, da sua dialética, que é: conhece-te a ti mesmo e conhecereis os deuses e o universo. Por incrível que pareça, esse conhecimento faz com que você
procure em todos os aspectos da sua vida o processo evolutivo, o processo de evoluir. E aí agora vamos fazer uma análise profunda de como que isso é importante. Quanto mais você está preso, apegado ao mundo físico, mais você sofre. E esse sofrimento acontece por quê? Porque quanto mais você está apegado ao primeiro elemento, ao átomo, mais você tem necessidade de ter e mais ter. E Buda já dizia, o caminho para a sua iluminação, o caminho para o que ele chamava Nirvana, que é você atingir, né, o sétimo corpo, né, o corpo átmico, né, é quando você exatamente consegue desapegar e meditar. O único caminho para Buda, para você atingir o estado de iluminação, é através da meditação e do desapego. Que nós poderíamos falar assim, mas Fernando, como desapegar-se? É muito difícil desapegar, porque a vida nos oferece sempre caos. A vida sempre nos promete experiências e provas aonde a dor e o sofrimento cada vez mais causa, né, vai ampliando. E isso faz com que, ao invés de você atingir a iluminação, essa dor e sofrimento faz com que você fique preso nos mundos inferiores. É por isso que o próprio Buda já dizia, a primeira grande verdade é que o sofrimento existe. A segunda grande verdade é que o sofrimento tem uma causa. A terceira grande verdade é que tem como eliminar o sofrimento. E a quarta grande verdade é que você precisa encontrar o caminho para eliminar o sofrimento. E o caminho, segundo o Buda, era exatamente a prática do Nirvana, que é a prática da meditação e também do desapego. Mas como se desapegar? Como você compreender a palavra desapego? O apego leva você a ter paixões. O apego leva você a ter amor condicional, que nós podemos também chamar de paixão. E por nós sermos apaixonados por aquilo que nós consideramos a matéria, dinheiro, né, as pessoas, o que acontece? Quando você perde, você sofre. Agora, quando você começa a perceber que o caminho é o desapego, naturalmente você começa a implantar na sua vida o amor incondicional. E é o amor incondicional, né, o amor desapegado, o amor que vai para a compaixão, para o sentimento de você pertencer, né, ao Uno, porque o Uno é igual ao todo. É esse amor incondicional que completa o que nós podemos chamar de sétimo princípio hermético, que é o princípio do gênero. No universo, tudo tem dois lados, masculino e feminino. E exatamente no amor incondicional é quando você consegue juntar novamente, e é aí que nasce o sentimento da coalescência, da fraternidade, o sentimento do altruísmo, aonde você começa a praticar os 4 atributos divinos, que é o amor, a compaixão, o perdão e o respeito. E esses projetos, aonde você coloca o amor incondicional, não tem como dar errado. E aí você vai perceber que a vida vai tentar colocar experiências e provas para que você demonstre a sua força e consiga manter-se equilibrado, meditativo, capaz de, diante das dificuldades, diante das provas que aparecem, você mantém-se calmo, porque você sabe qual é o caminho para você se iluminar. E todo projeto que tem o amor incondicional não tem como dar errado. Mas antes você será testado. Porque se você não for testado,
você não se torna merecedor do processo de iluminação. E esse teste, muitas vezes, não é fácil, é muito difícil. Imagine aquele dia que você recebe um não, aquele dia que você está fazendo um grande projeto e de repente esse projeto vai por água abaixo. É nesse momento que as forças irão te testar. É nesse momento que a fonte criativa irá saber se você já está preparado para o amor incondicional. A gente vê o sofrimento da humanidade. A gente vê o que está acontecendo hoje. Pega o Ocidente com as suas teorias criacionistas, e mesmo quando eles criam a teoria evolucionista, por exemplo, de Darwin pela ciência, é uma teoria, da onde há competição, aonde há a sobreposição das espécies, onde a espécie que melhor se adapta, ela consegue dominar. E isso gera o quê? Ao invés de gerar a fraternidade, gera o quê? A concorrência, o confronto, a guerra. E o mundo está desse jeito hoje, por exatamente o sistema de crença, o pensamento da humanidade está totalmente errado. Porque o verdadeiro pensamento é aquele que promove a evolução. Todos os passos evolutivos da humanidade só aconteceram e o universo só evolui diante da fraternidade. E para você ter a fraternidade, você precisa praticar o amor incondicional. Quanto mais egoísta, quanto mais egocêntrico você é, menos os seus projetos tendem a dar certo. E aí, algumas pessoas podem até falar: ah, mas aquela pessoa que é rica, milionária, ela consegue guardar dinheiro e vive uma vida feliz. Será que vive a felicidade? Será que ele tem ciência, tem consciência? Por quê? Muitas vezes o poder material pode não significar nada. Tanto é assim que se vê muitas vezes nessas religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo, dentro do cristianismo nós temos o protestantismo, e aí a gente vê também os países islâmicos, aonde uma pequena elite acumula bens, mas depois viram escravos daquilo que eles mesmos criaram. Por quê? Porque essas crises econômicas, essas crises bélicas, essas crises culturais são sempre causadas pela acumulação de bens. Porque tudo isso, toda essa briga, toda essa vontade de dominar o mundo, nasce exatamente pelo apego, o apego a esse mundo. Aquelas pessoas que conseguem, como Buda já dizia, pela meditação e desapego, o nirvana, começam a colocar em seus projetos, em seus propósitos de vida, toda a sua potencialidade, mas você sabe que os seus projetos e os seus propósitos têm um fundamento de amor incondicional. E isto vai gerar a iluminação. E quanto mais você se ilumina, mais você evolui. Quanto mais você se ilumina, você sobe para o que nós chamamos de sétima dimensão. Portanto, os 7 corpos sutis é sem dúvida nenhuma um espelho do que nós chamamos aqui do código da consciência, que uma das formas de você acionar é utilizando os 7 selos, os 7 selos da consciência, que é a sua ação pelo verbo. O verbo que começa no criar, que é o número 1, que é o seu processo criativo, o verbo conhecer, que é o seu duplo etérico, quando você tem o autoconhecimento, e o seu autoconhecimento se manifesta no seu corpo duplo etérico. O terceiro, que é o confiar, quando você faz com que o ritmo e faz com que sua vibração do seu corpo entre em harmonia, e com isso seu corpo astral lhe traz confiança, e isso lhe promove, faz com que você mantenha e promova a sua saúde, previna de todas as doenças e cure todos aqueles diagnósticos
que você não está feliz ou que doenças que vão aparecendo no seu corpo. Ao confiar, ao você saber o seu corpo, usar o seu corpo astral, você automaticamente consegue a sua saúde física, psíquica, emocional e espiritual. E aí você começa a conviver a otimização do seu tempo, que é exatamente o seu plano, né, o seu corpo mental inferior, que é exatamente a passagem do tempo Cronos para o tempo Kairos. O tempo Cronos é o tempo cronológico e o Kairos é quando você começa a viver na eternidade. E isto gera a capacidade de você eternizar a sua vida e se manifesta nos seus relacionamentos, tanto na microesfera com seu próprio corpo, na pequena esfera com a sua família e na macroesfera com a sociedade como um todo. E aí, o quinto verbo, que é o cooperar, é quando você já está usando o seu corpo mental superior, que gera em você foco e concentração. E a consciência da prosperidade, ela nasce exatamente quando você está dentro do reino de toda a potencialidade, no reino de todas as possibilidades, porque você descobre a lei da abundância. É o que Hermes dizia do princípio do ritmo, porque você altera o ritmo, em vez de ser cronológico, passa a ser kairos, e as coisas acontecem imediatamente na sua vida. O sexto corpo, que é o búdico, é equivalente ao verbo celebrar, é o sentimento de pertença, é o sentimento que tudo que você cria gera o universo, e isso nasce em você o sentimento da gratidão. E finalmente, ao completar-se no corpo átmico, quando você se integra à fonte criativa, o que para Buda é o nirvana, é o estado de iluminação, e aí naturalmente você se torna um ser altruísta que pratica o amor incondicional, aonde você manifesta para todas as pessoas o amor, a compaixão, o perdão e o respeito. Tá bom? Nós já temos com tempo? Quanto tempo já deu? Já deu meia hora, não tem dúvida não. Não tem dúvida, né? Bom, no domingo nós iremos fazer uma live no YouTube, aberto para o público, porque na semana que vem, na terça-feira, eu não irei conseguir fazer uma live. Mas na semana que vem nós iremos publicar vídeos todos os dias, pois nós vamos iniciar um grande trabalho na questão da educação da alma. Um trabalho muito belo, muito interessante, que vocês vão começar a perceber como que eu posso colocar os 7 selos da consciência em prática. Nesse final de semana ainda nós iremos já publicar, né, a terceira aula do 7º módulo do Código da Consciência, e aqueles alunos irão poder já começar a fazer o teste do quociente da consciência, pois nesta aula nós iríamos disponibilizar uma planilha, né, para que você possa conseguir fazer todos esses testes. Tudo será explicado nesta aula, e se você ainda não faz parte do curso básico do Código da Consciência, vá lá, se inscreva, é gratuito, tá bom? A Sônia mandou aqui uma dúvida. Sim. Devemos passar por todos os corpos ou existe possibilidade de pular do segundo para o terceiro, por exemplo? Muito boa essa pergunta da Sônia, né? Sônia, é o seguinte: os primeiros corpos, que é o átomo, o segundo, que é o duplo etérico, e o terceiro, que é do animal inferior, existe um processo evolutivo natural que, porque como você não tem consciência, isso ocorre naturalmente. Então, nisto você não consegue alterar. Mas tem um fator muito interessante, que você que já é um ser hominal, né, que todos nós, tanto homem como mulher, né, somos todos seres hominais, né, já estamos no, nós chamamos de quarto corpo, que é o corpo, né, o corpo mental inferior, porque é o mental inferior que possibilita que você se torne
humano, né? Então, nesse corpo, a partir daí, a evolução passa a ser controlada por você próprio. Então, você tem como acelerar a própria evolução. Só que aí você vai perceber que o sistema não quer que você evolua. Ele prefere que você fique preso ao corpo físico. E todo esse motivo de tentar prender você ao corpo físico é por interesse daqueles que não querem o processo de iluminação e aí querem você como escrava, ou seja, como vítima do sistema. Então, a partir de quando você já tem o seu corpo mental inferior, você começa a praticar o livre-arbítrio. Então, portanto, você consegue acelerar a sua evolução. Só que fica bem claro uma coisa: o acelerar a própria evolução só acontece se você realmente compreender como funciona todo esse processo evolutivo dos 7 corpos sutis. Tá bom? Espero que eu tenha respondido, Sônia. O Jairo comentou aqui, os 7 selos seriam os chakras do corpo. Ele comentou, os 7 selos seriam os chakras do corpo. Isso mesmo, 7 selos, né, Jairo? É muito bom ver você aqui. Os 7 selos são os 7 chakras. E é isso que no próprio livro do Apocalipse de São João, né, que é a abertura dos 7 selos, é exatamente a capacidade de você abrir os seus chakras, no sentido de fazer com que ele vibre para que ele possa transmitir o conhecimento, né, no próprio corpo, né? Então, os 7 corpos sutis também têm a sua relação com os 7 chakras, né? O corpo físico é o chakra básico ou raiz, né? O corpo duplo etérico é o seu chakra esplênico. O corpo astral equivale-se ao plexo solar. O corpo mental inferior, o chakra cardíaco. O corpo mental superior ao chakra laríngeo. O corpo búdico, que é o chakra frontal, o olho que tudo vê, né? O olho de Horus. E o 7º chakra, que é o coronário, equivale ao átmico. Né? Muito obrigado, Jairo, muito obrigado, Sônia, por essas perguntas importantes, tá bom? O Asher perguntou, professor, fala mais sobre Adão e Eva, afinal, qual a verdade sobre essa história? Muito bem. A história de Adão e Eva, ela é uma história, digamos assim, uma alegoria criada para a compreensão de forma até pouco lúdica de como que foi todo esse processo, né, da criação, do processo criativo do nosso universo, depois do nosso planeta, mas a história não é bem contada. Por quê? O verdadeiro Adão é o Adão Cádmon. E o Adão Cádmon, ele era o quê? Andrógeno, que é exatamente o 7º princípio hermético, que é o princípio do gênero, quando dentro de um ser tem o lado masculino e o lado feminino. Toda essa história não foi contada na Bíblia judaica cristã, né, judaica cristã. Por quê? Exatamente não tem interesse. Quando, né, a história fala que, né, vamos lá, Javé, que era o demiurgo, né, ele construiu o nosso universo em 7 dias. E no 6º dia ele criou o homem, né, e a mulher, e no 7º dia ele descansou. Por essa teoria, significa o quê? Que o Criador, ele cria o nosso universo e depois ele descansa, fazendo com que Adão e Eva eles tivessem a responsabilidade de criar toda a evolução do nosso universo, do nosso planeta. Mas só que quando você cria a teoria do criacionismo, você praticamente para, né, no 6º dia. O que acontece? Você nunca atinge a sua iluminação. Por quê? Aí vem a história, né, que contam da árvore, né, da árvore proibida, que quando Eva, que é o elemento intuitivo do humano, né, come o fruto da sabedoria e depois dá para o Adão. Com isso, o que acontece? Adão e Eva criam a consciência cósmica,
criam a sabedoria. Só que aí os demiurgos, que eram seres caídos, e não é só um, né? São vários, né? Por isso que ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se ele fala, né, no plural, significa que existiam outros deuses desse processo de criação. E aí, né, quando Adão e Eva comem o fruto, tudo isso é alegoria, é metáfora, né? O que acontece? Ele diz então, precisamos punir os homens, porque agora eles se tornaram iguais a nós, ou seja, eles se tornaram deuses. E aí começa toda a narrativa da dor e sofrimento, criando um sistema de crença que, ao invés de te libertar, te aprisiona. Totalmente diferente do modelo, né, apresentado pelo hinduísmo e pelo próprio xamanismo, né? Quando você olha para uma tribo indígena, né, eles praticam o evolucionismo. Quando você olha para as religiões hinduístas, que são as primordiais, né, são todas evolucionistas. Já as religiões abraâmicas, todas elas foram para o criacionismo. É como se, tipo assim, ó, chegou até o sexto dia, né, tudo que foi criado foi por um Deus externo e você não precisa mais criar, você apenas precisa obedecer a Deus. E se você obedecer a Deus, no final, né, quando acabar esse planeta, no juízo final, vocês poderão ir para o céu se vocês forem bondosos. Agora, se vocês forem maldosos, não me obedecer, vocês vão para o inferno, né? E quando eles colocam o pecado, né, dentro de Adão e Eva, naturalmente ele coloca, né, o demiurgo colocam que todos os seres nascem sujos. Veja só, não faz sentido uma coisa dessa. Não faz sentido, porque vamos imaginar que Adão e Eva pecaram. Por que nós, que já estamos há quantos, né, 1000 anos, né, dessa história, ainda não somos responsáveis por um pecado? Atrás dessa história de Adão e Eva tem um estudo genético muito interessante e que aí pode ser até uma sugestão de uma live que a gente fala, né, da história genética que tem por trás de Adão e Eva, tá bom? Mas muito obrigado por lembrar isso aí, eu acho que é importante nós aprofundarmos ainda mais sobre tudo isso. Tem outra aqui. Tem uma dúvida, Fátima, sobre o plano holográfico. Seria nós, temos aqui esta existência e haveria outras realidades nossas e Avon não. E simultâneo? Não, aqui está escrito Avonte RCAR, porque deve estar errado. Não consigo entender, não. Bom, vamos falar sobre a questão da holografia, né? Vamos lá. Comece a pensar o seguinte: para Hermes Trismegisto, o primeiro princípio é que no universo tudo é mente. Portanto, tudo que nós temos aqui de realidade não passa de energia. E aquilo que a gente projeta, então agora imagine que você tem uma mente que é um grande projetor, que é a sua mente inferior. A sua mente inferior é um grande projetor. E você projeta imagens holográficas que, ao ter contato com a luz, manifesta o mundo que você vive. Mas tudo isso é energia. E quando você tem os 5 sentidos, é exatamente um sistema para que você consiga sentir, você consiga ter, né, a sensação, e com isso você tem as experiências. Veja como é interessante. Nós estamos num processo de digitalização, que é a famosa inteligência artificial, o metaverso, todas essas tecnologias que nós estamos vivendo. O processo nosso de holografia é tão avançado que, imagine, quando você pega uma rosa, esta rosa ela é holográfica, só que você sente pelo tato, você consegue ter o olfato, você vê a rosa, você vê que ela é bela, bonita, vê as cores, né? Você poderia até sentir o sabor desta rosa, e ela também, por ter cores, ela também emite um som. Talvez você não consiga ouvir o som da rosa, mas ela também tem o seu som. Então, esta rosa, ela tem o que? Manifestada os seus 5 sentidos
para que você possa experimentar esta holografia. Agora imagine que você vai colocar esta rosa dentro de um computador. E aí você abre a tela do computador ou da sua televisão, né? E coloca aquela rosa ali na televisão. E você fica lá 1 hora olhando para aquela rosa. Perceba que você não vai ter as experiências que é esses 5 sentidos. Você vai ficar olhando para aquela rosa, pode até colocar uma musiquinha, mas você não vai conseguir tocá-la, você não vai conseguir cheirá-la, né? Você está visualizando, mas você não está tendo aquela visão pura, natural, né? Você não consegue saboreá-la. Ou seja, todo esse processo de tecnologia não pode, em hipótese alguma, substituir as experiências. E aí que começa a depressão. A depressão nasce porque cada vez mais as pessoas estão eliminando as experiências da vida. E se você não tem experiência da vida, você não consegue evoluir. Porque todo esse processo de sair de átomo, duplo etérico, astral, mental inferior, mental superior, depois o búdico, depois o átmico, é um processo evolutivo. É uma evolução, mas você só consegue evoluir pela experiência. Sem experiência você não evolui. Só que aí que tem algo que é muito importante. Existem 3 maneiras de você experimentar, 3 maneiras de você evoluir. Você que já está no que nós chamamos do corpo mental inferior, você já tem uma mente inferior. As 3 maneiras de você evoluir, uma é pelo sofrimento, que é a mais difícil. Você tem grandes sofrimentos e esses sofrimentos fazem com que você evolua. A segunda maneira de você evoluir é pelo processo da imitação, que também não é fácil. Vamos imaginar que você decida imitar Buda, ou o Mestre Jesus, ou Hermes. É muito difícil. Esses seres, ao atingir a iluminação, eles já tiveram várias e várias experiências, né? Eles passaram quantos bilhões de anos tendo experiências por todo o cosmos. Então, imitar esses seres, você evolui. Só que não é um processo tão fácil. Agora, qual é o método que Buda nos apresenta para você evoluir? É a meditação. E é a meditação que você vai perceber o desapego. E o desapego te levará automaticamente, né, ao amor incondicional. Você consegue amar uma rosa apenas olhando para a televisão, para o seu computador? Não. Quando você vai e toca na rosa, absorvendo o processo holográfico, né, que é esse mundo tridimensional que nós temos, porque por que nossa visão é holográfica? Porque ela é tridimensional. E é isso que nos dá a sensação daquilo que é manifestado verdadeiramente. Num projeto, né, quando você olha para a tela do computador, aquilo não tem, não é holográfico da maneira como é a capacidade de você ter contato com uma rosa. E é essa experiência de você estar lá com a rosa, de você estar cheirando, é que faz com que essa experiência seja gravada na sua alma, né, no corpo acástico. Por quê? No seu corpo astral, você tem o seu registro acástico. Mas esse registro acástico se comunica com o 6º corpo, que é o búdico, porque lá no corpo búdico, que é a superessência, todas as experiências de todos os seres da humanidade se juntam, que aí cria-se o que, né, Jung falava, né, do inconsciente coletivo, aonde há o quê? Há o registro acástico de toda a humanidade, né, de todo o universo. Todas essas experiências você está fazendo o quê? Evoluir o universo. E esse é o grande jogo cósmico, né, porque na verdade tudo isso aqui não é verdadeiro, é apenas uma simulação. Aonde está a realidade? Dentro de você, dentro da sua mente. A realidade é criada dentro da sua mente. Você, lembre sempre disso, você é um projetor. Esse projetor, né, compreende-se
né, do seu mental inferior e do meu seu mental superior. Quando você projeta os aspectos holográficos, você começa a ter a experiência. Mas tudo isso é apenas ilusório, porque a realidade, como Buda já mesmo dizia, né, tudo isso é maia, porque o real mesmo acontece quando você atinge o seu plano espiritual, tá bom? Depois nós podemos aprofundar ainda mais sobre todo esse tema, mas muito obrigado por toda essa mensagem. Tem mais alguma? Só. Ele agradeceu. Ah, tá. Bom, muito obrigado a todos. Eu espero espero vocês no domingo, né? Nós vamos divulgar para que essa live seja bem divulgada, porque quanto mais pessoas começam a ter essa compreensão, eu acho que nós vamos criando uma egrégora de pessoas que querem construir um mundo bem melhor, e eu espero que essas pessoas sejam sempre magníficas, sejam eternas, sejam o amor. E assim é.